Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar e vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar do capítulo 18, não é? O capítulo 18 de Apocalipse, ele fala da Babilônia. Assim como o capítulo 17 falou, eles estão ligados. O capítulo 17 e o capítulo 18, eles estão interligados. O primeiro, o capítulo 17, primeiramente falou da Babilônia, que é a Babilônia religiosa, aquela Babilônia que representa todos aqueles que deixaram os caminhos de Deus ou que afrontaram, os mandamentos de Deus, as leis de Deus, aqueles que não deram crédito, à obra de Jesus Cristo que morreu na cruz. Eles menosprezaram o plano de Deus, eles menosprezaram aqueles que levaram o evangelho, e muitas vezes perseguindo, matando. Então, essa Babilônia, que é um sistema religioso que foi criado justamente para anular o plano de Deus, a verdadeira fé, a verdadeira religião, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, o plano de Deus que fala que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Nós vimos que essa Babilônia, que foi tratada no capítulo 17, ela foi destruída pelo próprio anticristo, a partir do momento que ela tinha cumprido uma missão. Qual a missão que essa Babilônia tinha cumprido, que a Bíblia revela? Ela vai transformar, e isso por isso que vão ser os cristãos perseguidos, ela vai transformar todas as religiões do mundo numa só. Para isso facilitar o segundo passo, que seria acabar todas as religiões e só o anticristo ser enaltecido, ser adorado como um Deus, ser reconhecido como um Deus. Você lembra que ele tinha sido ferido de uma forma falsa? Isso daí era um embuste, um engano. Ele tinha fingido que tinha sido ferido de morte para depois reaparecer dizendo que ele reviveu. E assim sendo, mostrar que ele tinha poder perante todas as pessoas. A partir do momento em que as religiões se tornam uma, então ele consegue seu intento, ele acaba com as religiões e faz com que todos o adorem. Então ele, através do próprio dragão que representa na Bíblia, o dragão representa Satanás, ele é adorado. Muito bem. O capítulo 18 já não fala da Babilônia religiosa, vai falar da Babilônia que representa o comércio, o poder, a lascívia, o comércio que se baseia em opressão, se baseia em injustiça, se baseia em tirania, se baseia em violência. Muito bem. Eu queria então que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos ler de uma forma muito simples, sempre entendendo a mensagem de Deus para nós. Nós vimos que no capítulo 17, que foi a semana passada, nós devemos ficar firmes na religião verdadeira, ou seja, no único caminho, no plano de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não devemos cometer a apostasia, ou seja, abandonar os caminhos que nós temos na palavra de Deus para seguir qualquer outra coisa. Muito bem. No capítulo 18, aqui começa assim, no versículo 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, então olha só, outro anjo, que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Então esse anjo, ele se junta a mais 3 anjos que foi falado lá no capítulo 14. Deixa marcado o capítulo 18 aí, vamos lá no capítulo 14. No capítulo 14, no versículo 6, vai falar de 3 anjos. E você vai ver que eles vão estar ligados. Por isso que eu falo assim que esses 2 capítulos, o capítulo que fala da Babilônia, da Babilônia que é o comércio, a Babilônia que vai aparecer esse anjo e vai falar caiu a Babilônia, ele está ligado ao capítulo 14, em quando se fala também de 3 anjos que vieram trazer a mesma mensagem. Olha só, no versículo 6, estou lendo Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitavam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, esse anjo veio com essa missão, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Agora vai vir um segundo anjo, eu quero que você preste atenção no que esse anjo ele vai anunciar, ele vai proclamar.
Olha só, no versículo 8 fala assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da sua prostituição. E aí veio o terceiro anjo, né? E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal de sua testa ou na sua mão, versículo 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então aqui é uma advertência. Então é por isso que essa parte da Bíblia, né, que nós estamos lendo, ela faz advertência para permanecermos firmes. No capítulo 18, né, fala assim, aqui repete, né, você vai ver, que no versículo 2 agora fui para a lição de hoje, né, para o estudo de hoje, que é Apocalipse 18, mas no versículo 2 está escrito: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Olha a semelhança, não é? E se tornou morada de demônios, e como todo espírito imundo, e coito, né? De todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, né? No versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então aqui vai tratar do que é o comércio com os fins de desrespeitar a pessoa, não é? Desrespeitar o ser humano, a vida, de desrespeitar as coisas, colocar os interesses, não é? De riqueza, colocar os interesses de poder, colocar a lascívia, né? Lascívia, ou seja, a luxúria, né? Ou seja, os prazeres da carne, né? De todos os tipos, né? À frente dos mandamentos de Deus. E aqui, essa Babilônia, ela é o sistema, então essa Babilônia seria também pessoas, mas também um sistema. Assim como a Babilônia do capítulo 17 eram pessoas, líderes, mas também era o sistema religioso que era comandado por Satanás, aqui é o sistema de comércio, não é? Mas que tipo de comércio? O comércio que oprime, o comércio que faz violência, o comércio que traz a morte, a destruição de pessoas, não é? Aquilo que é contrário às leis morais, não é? Então é o comércio que visa poder, não é? Através das práticas contrárias à palavra de Deus e também contrárias à vida das pessoas. São mercadores aqui, reis. Os reis, eles representam aqueles poderosos da terra, né? Que eles por corrupção ou por seus interesses próprios, eles oprimem pessoas, né, e muitas vezes até nações. Mercadores significa todos aqueles que promovem, não é, através dos prazeres, né, vamos dizer assim, a prisão das pessoas, né, os vícios das pessoas. Então, esses mercadores representam isso. E aí, continuando, aí está escrito assim: olha só a oportunidade que Deus dá para as pessoas. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então Deus, ele está alertando, por isso que eu falo assim que nessa parte, o livro do Apocalipse, ele volta a falar do castigo da Babilônia para que nós possamos ter temor e possamos sair de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, né? E aqui ele fala assim: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, né? E aqui vem falando que o castigo de Deus, não é tal? Eu queria que você fosse no versículo 9, né? Para nós fazermos um resumo e não perdermos a visão geral. No capítulo 18 ainda, mas no versículo 9 fala assim: e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, sobre ela prantearão, né? Levantarão prantos, né? Quando virem o fumo ou a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tumulto, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia. Então todos aqueles reis poderosos, aqueles que tiveram poder na sua mão e começaram a ver o juízo de Deus, eles vão ver que aquela cidade que parecia ser uma cidade poderosa, na verdade, ela começa a ser destruída pelo poder de Deus, pela justiça de Deus. E aí eles temem e de longe eles falam isso.
Muito bem, no versículo 10 fala assim, né? Eu já li o versículo 10, eles falam, ai, ai, não é? E aí eles choram, né, no versículo 11, e eu queria que você fosse comigo lá no versículo 13, né? E está escrito assim, aqui vai citar, você vai ver, todo o comércio que é feito, né, de todas madeira, coisas preciosas, madeira dorífera, azeite, flor, quer dizer, tudo aquilo que as pessoas, né, aproveitaram das pessoas que não tinham recursos, né, para tirar dela, não é, o que elas tinham para enriquecimento ilícito. Então eles vão ser julgados. E aqui tem um detalhe que eu queria chamar, bem no final do capítulo 13, que fala assim, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. Isso são aquelas pessoas que escravizam o seu semelhante, né? Aquelas pessoas que, por qualquer motivo, né, escravizam uma vida. Então esses vão encontrar, né, o castigo de Deus. Mas aí no versículo 14 fala uma coisa surpreendente. Todo o prazer que existe no mundo, né, por prazer, os prazeres da carne, nesse momento Deus vai tirar, olha só. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti e de todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Nessa altura em que Deus começa a justiça à terra, sai até o prazer. Todo o prazer do pecado já sai, né? O que trazia delícias, prazeres, já não existe mais. No versículo 17, fala assim, e todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E eles também falam, assim como os reis falam, assim como os mercadores falam, eles também vão se lamentar. E aqui no versículo 19, eles vão dizer, olha só, e lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram. Eu queria fazer uma explicação até para facilitar. Aqui se fala de três classes, né? Os reis, que são aqueles que têm o poder político, as autoridades, aqueles que, através da corrupção, eles oprimem pessoas, né? Tiram proveito disso. Se fala dos mercadores, aqueles que oprimem e tiram proveito das pessoas em troca dos prazeres, aqueles que, através dos próprios prazeres, dominam pessoas. E aqui fala também dos pilotos, que na verdade aqui seriam os capitães de navios, aqueles que levam as coisas, não é? Então, esses que levam as coisas, o pecado, né, em última análise, o pecado, levam aquilo que não é de Deus, né, para as pessoas, para que eles também façam parte de um sistema. Aqui é um alerta, porque eles também eles vão ser justiçados. Mas aí tem uma parte nesse livro de Apocalipse, né, no capítulo 18, que fala que tem algumas pessoas que vão se alegrar, não é, de vendo o derramamento da justiça de Deus. Quem são essas pessoas? Capítulo 20, versículo 20 também. Alegra-te sobre ela o céu, né? Então, os que estão nos céus, vós santos apóstolos e os profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Né? O que acontecia com essas pessoas que são de Deus? Só antecipando, você pode ir no último versículo, que é o 24, está escrito assim, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Aqui são o sangue dos inocentes, que assim como o sangue de Abel, né, clamou para Deus, então aqui nós vemos que o sangue dos inocentes, eles provocam em Deus a justiça. Né? E aqui no versículo 20, né, como nós vimos, então existe um motivo da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vem como reparação, né? Vem como a justiça que vem tirar, né, dessas vidas inocentes, né, o seu sacrifício, né? Ou seja, mostrando que não foi em vão. E Deus vai vingar, não é? Muito bem. Aqui no versículo 21, olha só como a destruição dessa Babilônia vai ser terrível. A Babilônia que nós vimos na semana passada, que é no capítulo 17, ela foi destruída pelo próprio anticristo e os 10 poderosos da terra, né? Como nós vimos, nós falamos. Essa vai ser destruída de uma forma terrível, de uma forma violenta, olha só, e rápida. Né? No capítulo 20, mas no capítulo 18, desculpa, que nós estamos lendo,
mas no versículo 21 fala assim: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto, não é, com igual força, será lançada a Babilônia, aquela grande cidade. E aqui fala assim, e não será jamais achada. E não será jamais achada. Você sabe que a Babilônia foi a cidade que afrontou Deus. Mas as ruínas da Babilônia, elas existem, né? Se acha onde a Babilônia, as escavações mostram a Babilônia, mostram tudo aquilo que existia na Babilônia. Mas nessa segunda Babilônia, ela não vai ser nem mais achada, porque a justiça de Deus vai fazer ela sumir por completo. E aqui, então, nós vemos que a justiça de Deus ela vai se promover. Então é importante nós notarmos, não é, em resumo, que o capítulo 17 trata da Babilônia espiritual. Né? Aqueles que apostatam da fé, aqueles que deixam a fé verdadeira, que é a fé da palavra de Deus, aqueles que menosprezam, né, o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que veio e morreu numa cruz por nossos pecados. Né? Então, aqui no capítulo 18 já fala de todos aqueles que praticam, né, o comércio, ou seja, a prática de tudo aquilo que oprime pessoas, que leva pessoas à morte, visando lucro, né, as pessoas que não se importam com os outros, que nós vemos tanto isso no dia a dia, né, pessoas que não se preocupam com a vida, com a saúde das outras pessoas, eles se preocupam em ganhar por ele dinheiro. Mas é preciso que se faça vamos dizer, uma ressalva. Não, não se pode dizer que esse capítulo 18 ele fala com relação às pessoas que buscam a prosperidade, né? Buscam um trabalho honesto, a prosperidade honesta, de uma forma honesta. Quando se fala isso, se fala aqueles que de uma forma desonesta, de uma forma contrária à palavra de Deus, de uma forma que que não se preocupam em manter a justiça, não têm a misericórdia, aqueles que fazem do dinheiro o seu Deus, né, a sua razão principal. Eu vou te mostrar isso para que fique muito claro que a prosperidade é dom de Deus. Né? Então nós trabalhamos e Deus nos abençoa. Né? Quando nós trabalhamos e nos esforçamos, Deus nos dá prosperidade. Quando nós montamos um negócio, fazemos alguma atividade e nós fazemos aquilo com empenho, com honestidade, se esforçando, procurando entregar para o cliente ou para a pessoa que contrata a gente, mesmo o empregado, procurando entregar para o patrão o seu melhor, então Deus abençoa, né, as vidas dessas pessoas que agem assim, dando prosperidade. Se não fosse assim, né, como que nós poderíamos explicar, por exemplo, o caso de Jó? Né? Se o problema fosse assim ser só o dinheiro pelo dinheiro, né, então o que aconteceria com Jó? Quando o livro de Jó começa, né, Deus fala que não existia homem mais reto, mais justo, né, que Jó. Né? E se ele é justo, se ele é reto, se ele é um homem de bem, né, como fala aqui, ó, logo no livro de Jó, no capítulo 1, né, eu estou lendo o Velho Testamento agora, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, né, reto, ou seja, correto, direito, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Não é? Então esse homem, nós sabemos a história dele, né? Deus permite que Satanás toque em tudo que ele tem, só não toque na vida dele. Quando ele se mantém firme e fiel, né? Aí Deus vai recompensá-lo. Então eu queria que você fosse no último capítulo de Jó, que é o capítulo 42, no versículo 10. Né? Está escrito assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quer dizer, tirou ele do cativeiro, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, Deus multiplicou todos os bens, todos os bens que Jó tinha, né? Então vieram a ele seus irmãos e todas suas irmãs e todos quantos dantes conheceram e comeram com ele pão em sua casa e condoeram com ele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia permitido, né? E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Então, será que Deus estaria castigando Jó? Estaria trazendo maldição para ele porque ele foi honesto, porque ele orou pelas pessoas? Não.
Porque no versículo 2 fala assim, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Não é? E aí deu tudo em dobro. Se não fosse assim, se nós voltássemos lá para o livro de Crônicas, quando Salomão, ele pede para Deus, Deus fala assim, aparece para ele, né, Salomão, filho de Davi, o homem que Deus amava, o homem que tinha o coração que agradava a Deus, Deus aparece para Salomão e fala assim, olha, eu vi o teu chamado, não é? Você clamou a mim, eu vim aqui, o que você quer? E, Jó, assim como Jó, né, Salomão, ele não pede, não visa dinheiro. Ele fala que ele queria sabedoria para julgar os povos. E aí então, olha só, Deus, no capítulo 1 de segundo livro de Crônicas, Velho Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim, então Deus disse a Salomão, porquanto houve isto no seu coração e não pediste riqueza, ele buscou primeiro a justiça de Deus, e essa é a ordem. Primeiro, buscar a justiça de Deus. Aí então ele fala assim, porquanto houve isso no seu coração e não pediste riqueza, fazenda, né, bens, né, ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem também pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, quer dizer, você se preocupou em fazer justiça e bem para as pessoas, sobre o qual te pus rei. Aí Deus fala no versículo 12, sabedoria e conhecimento são dados. Amém? Não é que ele pediu isso. Mas aí Deus coloca uma vírgula, né, e fala assim, e te darei riquezas, fazenda ou bens materiais, honra, qual nenhum rei antes teve, e depois de ti não haverá nem nenhum que vai ter, não é? Então não é esse tipo de riqueza que aqui se trata. Aqui se trata daqueles que oprimem pessoas visando o seu lucro. Aqueles que colocam em primeiro lugar a riqueza. Por que isso? Porque lá em Mateus, é uma passagem muito conhecida, mas eu não sei se todos que estão ouvindo conhecem. Jesus, quando ele está falando a respeito, não é, em Mateus capítulo, eu estou lendo Mateus capítulo 6, versículo 24. Quando Jesus está dando orientações, ele fala assim, estou lendo Mateus, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Preste muita atenção nisso. Porque ou vai amar um e odiar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podereis servir a Deus e a Mamão. Mamão é o Deus da riqueza. Então o que significa isso? A riqueza, para nós, ela é abençoada quando o primeiro lugar na nossa vida é Deus. Quando para termos riqueza, nós não deixamos o caminho de Deus. Quando para termos riqueza, nós não oprimimos pessoas, nós não prejudicamos pessoas, nós não enganamos pessoas. Então, essa prosperidade, ela vem da mão de Deus. Não é? Você sabe que quando Satanás ele foi julgado, né, nós não estamos falando de comércio, lá Satanás, quando ele foi justamente julgado porque nele se achou o comércio da iniquidade, não é? Da injustiça. Eu queria que você, se puder, também dar uma abridinha lá em Ezequiel, capítulo 28, nós vamos ler no versículo 13. Ezequiel, Velho Testamento, 28, capítulo 13. Estava assim, estavas no jardim de Éden, né? Estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Então Deus colocou riqueza na mão dele. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira. É que vai citando todas elas, né? E aí ele fala no final desse versículo, estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados, né? Então, Deus permitiu que ele tivesse, né, a riqueza, né, essas pedras preciosas. E aí fala mais no 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas, né, nela. Perfeito eras nos teus caminhos. Então, ele tinha toda a riqueza, mas ele era perfeito. Satanás, que na época se chamava Lúcifer, ele era perfeito porque Deus criou e abençoou ele. Mas aí, no versículo 15, fala assim, então Ezequiel, capítulo 28, versículo 15.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então o problema de Satanás não foi a riqueza que Deus deu para ele, a beleza, a formosura, o poder, o talento. Foi a iniquidade, a injustiça. É isso que trata o capítulo 18. Aqueles que buscam, em primeiro lugar, o poder, a opressão. Né? E aí no versículo 16 fala assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Olha só o que eu acabei de falar. E pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei parecer ao querubim protetor, entre prédios afogueadas, né? E te farei perecer, desculpa, perecer, quer dizer, você vai ser consumido, não é? E aí vamos esticar também, não é? Mas isso é importante, é distinguir as coisas. Então, aqui existe um segundo tipo de Babilônia, que Deus está falando como que vai ser justiçado, isso servindo de alerta para nós. Não é? Então nós devemos prestar atenção no que Deus condena, né, essa Babilônia comércio. Na semana que vem nós vamos continuar falando, agora no capítulo 19, num terceiro tipo de Babilônia, né, que é a Babilônia política. Né, e nós vamos ver isso mais para frente também no que se aplica. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelas advertências e orientações que o Senhor nos dá, porque nós sabemos que a tua vontade é que todos nós sejamos salvos, meu Pai, e continuemos abençoados aqui na terra, quando nós te colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Muito obrigado. E aonde chegar essa mensagem, que o teu poder e o poder do Espírito Santo venha esclarecer a cada um a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até domingo, né, às 10 horas no culto virtual, ou até às 10 horas, aqueles que puderem lá em Ribeirão Pires irem na igreja no culto presencial. Deus abençoe a todos. Até lá, em nome de Jesus.